Estamos de volta com muitas dicas hoje para você. Olha só, você também pode ficar ligadinho em tudo que passou aqui no Partiu Enem. Então a gente já falou sobre história, geografia, química, biologia, português, inglês, espanhol, enfim, quer dicas? Vai lá no portal T5 e acompanha tudo. Você piscou e a gente já voltou com mais dicas. Brincadeira, você não pode nem piscar, porque agora, presta atenção. Agora é que a gente vai te dar dicas, porque eu só quero aqui, viu, o aluno que está em casa, aluno nota 1000. Para falar sobre isso, a gente convidou ela, Janaína. Professora, muito bom dia, obrigada por receber o nosso convite. E aqui é hoje, né? A gente só quer aluno nota 1000. Só aluno nota 1000, hein? Bom dia, professor. Redação é um calo no pé de muita gente, mas às vezes falta aquela leitura básica antes de começar a prova. Isso é importante? Demais. Gente, você está em casa, está aqui nos ouvindo, né? Essas são as orientações mais preciosas que você pode ter nesse momento. Concorda comigo? Concordo. Às vésperas da prova, não dá pra gente estar desperdiçando informação. Então, o que é que a gente precisa saber? Primeiro ponto, leitura, Ingrid. Sem leitura, eu costumo dizer para os meus alunos que quem não lê não consegue escrever. Então, tudo parte do princípio de que você tem que fazer uma boa leitura, né? E por que isso? Porque lá nós podemos encontrar informações que vão nos ajudar durante todo o processo da construção do nosso projeto de texto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é que tem que fazer uma boa leitura da proposta de redação. Os textos motivadores, a ordem de comando, né? Nada escapa. Tudo que está lá tem um propósito. Você sabia que até a posição em que os textos motivadores são colocados tem um toquezinho assim especial? Nunca pensei nisso. Por quê? Por quê? Primeiro porque os gêneros textuais eles mudam muito de perfil. Então, se a gente tem um texto de opinião, certamente aquela opinião vai servir para nos influenciar. Se você tem um texto com uma base numérica, gráficos, tabelas, dados estatísticos, isso pode servir para você como argumento de comprovação da sua opinião. Que, inclusive, eu quero te dizer, tá? Não existe opinião sem argumento. Opinião não convence ninguém, Ingrid. Entendi. Então, estando lá, se eu utilizar um recurso desse, um dado desse, do IBGE, por exemplo, falando sobre população demográfica e o que aquilo influencia. Se eu estiver utilizando, lá na hora, o corretor vai dizer, poxa, ela que leu, prestou atenção e isso vai valer na hora da correção. Aí a gente precisa ter cuidado com uma coisa. Ah, mas pode utilizar o texto motivador, não vai ser uma cópia? Depende. Lá na ordem de comando, muitos candidatos deixam isso passar, né? Mas ele diz assim, com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Então esse "e" traz a ideia de que existe uma combinação de ações. A sua leitura dos textos motivadores e o conhecimento que você tem de mundo. Então, você vai juntar as duas coisas. Se você percebe que uma determinada circunstância de problemática social está sinalizada em números num dos textos motivadores, então, primeiro você tem que refletir. Que realidade social é essa que é tão problemática? Ah, então é o número de idosos abandonados pela família? Certo. O IBGE colocou lá um dado do IBGE na prova? Certo. Você primeiro precisa acreditar que isso é um problema. Identificar que isso é um problema que está lá na proposta, para poder utilizar os números como forma de comprovação do que você afirmou. Aí não configura cópia. Agora, ficar só retirando os dados e preenchendo a linha e tal, aí isso é cópia sim. E o corretor vai perceber quando ele está fazendo isso? É muito fácil. Gente, a coisa mais fácil do mundo é a gente perceber um candidato que não tem repertório, que não tem a capacidade de pegar as informações que estão dentro dos textos motivadores e usar aquilo como estratégia argumentativa. É muito fácil. Então, ele percebe rapidinho. Lá na hora da construção do texto, eu tenho que estar muito certinho do que colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? Tem. Isso a gente chama de projeto de texto. Ingrid, a gente precisa ter projeto de texto para a nossa vida, né? Então, olha, essa é a dica para a vida, minha gente. Essa é a dica para a vida. Entendeu? Então, assim, ter um projeto é muito importante. Então, o que é isso? Depois que você faz a leitura dos textos motivadores, você já tem um panorama do que é essa perspectiva da problemática. Por quê? A natureza da redação do Enem, só se mudar. Hoje, não. Até hoje.
é a perspectiva com problemática social. E essa problemática social é a figura humana em vários cenários, ambiental, político, os mais variados, tá? Inclusive no nosso segundo encontro a gente vai falar sobre eixos temáticos que vocês precisam estar prontos para qualquer tema. Afinal de contas, ninguém aqui adivinha, né? Então... Pois é, a gente fica super preocupado, não tem esse negócio de adivinhar, né? E a gente sabe que às vezes o Enem surpreende com os temas. Isso. O Enem gosta do específico. Então isso é outra coisa importante, né? Identificar o que é algo mais específico. Então é óbvio, né, que a gente tem um assunto amplo e o Enem gosta de fazer o recorte. Violência. Aí a gente teve lá em 2015, né? A persistência da violência contra a mulher. É um tipo de violência, não é a violência de forma geral. E assim se expande para outros temas. Quando eu estou lá nos textos motivadores, eu consigo entender o que o Enem está pedindo especificamente? Se você for um bom leitor, sim. Para eu não confundir, porque às vezes aí está falando de violência. E nesse caso ele fez um recorte bem direitinho, que era violência contra a mulher. Isso, exatamente. Mas como a gente teve em outros casos que ele estava falando de algoritmos e o pessoal achou que era fake news e tal. Mas lá nos textos ele vai dizer realmente o que ele quer? Ingrid, a leitura é a grande definidora, na verdade, do candidato bem preparado para o candidato mal preparado. Então, por exemplo, caminhos para combater o racismo no Brasil. Tema forte, né? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Então a frase tema já está incitando que você não vai escapar de mostrar como enfrentar essa problemática. Então assim, as palavras estão lá encaixadas de tal maneira que você precisa ficar atento para pegar. No caso lá na hora, a gente pode colocar a culpa em alguém, seja no governo, seja na mídia, seja na população em si. A gente pode fazer isso ou o ideal é que não faça? Na verdade, se existe um problema, tem sempre um culpado. Então já. Mas a gente precisa saber quais são as palavras que a gente deve usar. Então você não vai dizer, o governo federal rouba dinheiro público. Você não vai fazer isso. Mas você pode dizer que a administração pública negligencia investimentos em áreas adequadas. Você disse a mesma coisa, né? Então a seleção desse vocabulário é importante. Mas eu quero voltar para o projeto de texto. Então vamos voltar. Vamos voltar para o projeto de texto, gente. Escolher o que vai colocar em cada etapa. A introdução tem um perfil, o desenvolvimento tem um perfil, conclusão, em se tratando de Enem, tem um perfil muito específico. Então, assim, na introdução a gente precisa lembrar de contextualizar de maneira que esse contexto consiga se encaixar com a problemática. Eu posso colocar perguntas nesse momento? Pode. Ou não? Pode. Então, assim, o que é que eu costumo dizer? É que a estratégia que você vai utilizar para contextualizar é uma escolha sua. E isso vai depender muito do nível de leitura que você teve ao longo da sua vida, porque não existe milagre para fazer uma boa redação. É fruto de muito trabalho, de muita leitura, das orientações dos professores das outras áreas do conhecimento. É uma vida, né? Então, esse contexto pode ser filme, livros, obras literárias das mais variadas, filosofia, sociologia e até perguntas que tragam uma sensação de reflexão, mas que você consiga encaixar com a problemática. Outra coisa muito importante, isso não falha, tá? Um pedacinho da frase tema dentro da introdução. Você pode colocar. Por quê? Porque evita que se fuja do tema, ok? Desenvolvimento. Quais são os motivos que fazem com que o problema exista? É para isso que serve o desenvolvimento, você mostrar os motivos pelos quais o problema existe, que já está sinalizado na introdução. Então você prova esses problemas. Né? Existe o problema, mas por que ele existe? Então acha aí os dois fatores, cada um num desenvolvimento e vamos comprovar. Não é? Aí entra os dados. Que você pode pegar lá nos textos. Isso, sempre como comprovação e não como cópia. E a proposta de intervenção, que é o enfrentamento da problemática, né? E onde tem problema, precisa de uma resolução. Só em ter essas perguntinhas já ajuda você a organizar os pensamentos. Quais são as perguntas? Você sabe? Vamos lá. Vamos lembrar? Vamos. O que será feito? Quem vai realizar? Como vai ser realizado? Qual é a finalidade? E dá um detalhamento a um desses 4 aqui. Porque segundo as nossas últimas orientações aí de corretores, né, do treinamento dos corretores, se o candidato conseguir detalhar qualquer um dos 4 elementos, já está de bom tamanho. Então? E aí a gente já está com todas essas dicas, vamos falar de tema, mas nos próximos programas, porque tema é uma coisa assim que o pessoal fica, né, Gina? Meu Deus, o que é que vai vir por aí? A expectativa é grande, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, se você é uma pessoa que tem boa leitura, que está bem informado
que conversa, né, que troca boas ideias, certamente você pode enfrentar qualquer tema. E assim, diga-se de passagem, né? As boas orientações dos professores também contam bastante. Muito, bastante. Nesse ano foi tão atípico, difícil para todo mundo. A gente precisou se reorganizar em casa, entender como era esse estudo remoto, mas quem se esforçou vai chegar agora nessa reta final. Última dica, Janaína, para quem está agora, é ficar fazendo, aproveitar esses últimos 15, 20 dias para treinar muito em casa. Dá tempo de treinar ainda? O que eu faço? O que faz, né? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, que nessas últimas horas, o maior cuidado que você tem que ter é com a tua cabeça. Esse é o momento da gente cuidar da nossa saúde emocional. Que pesa, não? Pesa. E aí o que acontece? Você teve uma vida inteira se preparando, teve um ano inteiro de cursinho, investimento alto, aí chega na hora, dá pane no sistema. Bugou geral. Olha o prejuízo. Então não vamos deixar isso acontecer. Então, o que você tinha que aprender, você já aprendeu muito. Agora é importante cuidar da cabeça, né? Então assim, um filme, uma série, bons livros, boas conversas, né? A gente não está podendo fazer muitos encontros presenciais, mas os encontros virtuais, nas salas aí, né, virtuais que a gente tem disponibilidade, ajudam na conversa com os amigos. Então, momentos para relaxar. Essa é a minha dica. Mas se você quiser fazer uma redaçãozinha ou outra, mandar para a professora corrigir, a gente dá umas orientações. Tá tudo certo. Redes sociais, né? Como é que a gente faz para te encontrar? Sei que tem aqui, né, no Over João Pessoa, arroba João Pessoa, mas o pessoal. Bom, aí a gente pensa assim, vamos selecionar, inclusive é importante que a gente consiga selecionar bem, né, o tipo de rede social que a gente vai entrar em contato. Porque assim, nem sempre quantidade é sinal de qualidade, né? Então vamos pegar as melhores fontes, tá? A gente tem professores fantásticos que podem nos dar as melhores orientações e aí a parte principal é com você, hein? Não esquece disso. Fica a dica. A gente volta, professora. Um ano, a gente está aqui, né? Já passou do Natal, então vamos desejar um ano incrível. Ano que vem a gente se encontra de novo e aí para falar sobre temas. Certamente. Combinado? Combinadíssimo. Então até o ano que vem. Até mais, hein? Vejo vocês na próxima. Deixa eu falar com você que se preocupa com o futuro e sabe que o único caminho de verdade é educação. E para falar de educação de excelência, eu tenho que falar do Colégio Over, que está chegando em João Pessoa, trazendo aí uma metodologia que vai revolucionar, gente, porque é a metodologia que mais dá prova no Nordeste. Eu, com muita alegria, posso dizer que João Pessoa agora é Colégio Over. Do 9º ano ao ensino médio e também cursinho, o aluno vai aprender com a melhor equipe do Nordeste, com foco em resultados. Sabe o que o Over fez? Ele reuniu a melhor metodologia, juntou os melhores professores do Nordeste para chegar aqui em João Pessoa com tudo. Estudar no Colégio Over, presta atenção nisso que eu vou dizer, é uma oportunidade de vida. Por que você está dizendo isso, Ingrid? Porque o Colégio Over está entre as 10 melhores escolas do Brasil. Tem noção que você vai estar aí estudando na escola que está entre as 10 do Brasil, não é do Nordeste não. E não sou eu que estou dizendo isso, é o MEC. Então não perde tempo. Quem quer resultado de verdade, estuda no Colégio Over. Tem notícia maravilhosa, as matrículas para 2021 já estão abertas. Como é que você faz? Para você garantir a sua vaga, você liga agora, 99380-6386. E segue a gente também no Instagram, então vai, @overjoaopessoa. No Over, onde nascem os protagonistas, e você tenho certeza disso. Eu já tô indo embora, mas antes, deixa eu agradecer ao pessoal da Idealize Italina, né, que separou esse espaço bem lindo pra gente. A gente recebeu um monte de elogio perguntando se era a minha casa. Não, gente, esse aqui é um espaço que tem aqui na Idealize, mas é lindo mesmo, maravilhoso. E quem sabe aí no futuro eu não deve fazer pra Antônio. Antes de ir, quero mandar beijo também pra Fernanda e pra Rafa da Belo Modas, que me veste e que me deixa toda linda. Tô aqui, né? Não tô no vermelho natalino não, mas tô no rosa. A gente tá na cartela de cores, não tem problema. E é isso, semana que vem a gente se encontra.